mais uma manhã, esse dia 1º de abril. Muita gente aí classifica isso como dia da mentira. A maior parte das pessoas, elas não procuram saber o porquê de ser chamado dia da mentira e também pouco importa. O Google pode falar aí para você, né? Pode dar uma ideia, mas são divergentes, são muitas as teses, as teorias que falam do porquê que 1º de abril se tornou o dia da mentira. Bom, para quem não sabe ainda, eu tenho no YouTube aqui, eu tenho um canal, Comente Bíblia. Esse canal, ele é exclusivo para questão mesmo de leitura bíblica. Então, o que acontece? Desde 2018 que eu estou sempre narrando e comentando Bíblia em ordem cronológica, a Bíblia em ordem cronológica. E essa Bíblia em ordem cronológica, eu abreviadamente chamo de BOC, Bíblia em ordem cronológica, ela data o nascimento de Jesus Cristo no dia 1º de abril. Ou seja, hoje seria a data mais acertada para a gente reconhecer como o nascimento de Jesus Cristo. É do conhecimento da maioria, se não de todos, que 25 de dezembro, o 24 de dezembro e 24 de junho não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí tem a ver com a outra religião que era a principal do Império Romano, o mitraísmo, né? Você pode olhar aí, procure aí o Google, o irmão Google vai falar para você sobre os solstícios de inverno e verão, sobre os equinócios, mas principalmente os solstícios. Procure saber. Dia 24 de junho tinha uma festa ao fogo, ao Deus Sol, a fogueiras e um monte de coisas que estão relacionadas a isso, como também em dezembro. Aí então 24 de junho a Igreja Católica inventou essa tradição, esse costume de associar ao João Batista, que é quem menos tem a ver com fogo. João Batista vivia dentro d'água batizando pessoas. E 24 de dezembro, 6 meses depois, eles pegaram ali o conhecimento, eles sabendo que João Batista tinha 6 meses mais que Jesus, colocaram o nascimento de Jesus para o nascimento do Sol invicto, né? 24 de dezembro. Nós sabemos isso é história, isso não é Bíblia. Agora eu queria que vocês comigo pudessem compreender melhor essa história do nascimento de Jesus. Alguém pode dizer assim, pastor, foi mesmo o dia 1º de abril? Bom, eu sou daqueles que procura ser o mais bíblico possível. Sabemos que o nascimento de Jesus não teve registro. Jesus era só mais uma criança que nasceu em Belém. Ele não tinha a importância que ele tem hoje, mudou a história mundial do cristianismo, né? Porém, pelas datas da morte, por exemplo, de Herodes, Herodes morreu em março o ano 4 antes de Cristo. E aí ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, e então compreenda isso. Jesus já tinha nascido no ano anterior, e então é de 2 anos para baixo. Jesus já tinha 1 ano e meio para 2 anos quando aconteceu isso, né? Então foi mais ou menos um período como esse. Como é que eu tenho base bíblica para afirmar que foi nesse período? Primeiro é que a história não dá nenhuma evidência de nascimento de Jesus em dezembro. Segundo, que em Israel hoje, agora, pode procurar, hoje é 1º de abril do ano de 2022, se você for no Google e procurar, for no YouTube e procurar, hoje, agora em Israel, é primavera. E lá era época de viagens, era época de guerras, era época que você podia movimentar melhor. Dezembro lá é época chuvosa. Onde é que você tem base bíblica nisso? Procure no meu canal do YouTube, Comente Bíblia 2018. Você vai ver na história do Neemias e do Esdras, quando eles chegaram para fazer uma assembleia, era final do ano, era dezembro, era a estação chuvosa. Foi impossível fazer essa reunião, ficou para janeiro os líderes resolverem uma questão lá, que os homens tinham lá com mulheres estrangeiras, tá?
Então, primavera em Israel era época de guerra, era época de ir e vir. Da Babilônia, por exemplo, voltando para Jerusalém, eles vieram nessa época, tá? O povo que saiu do cativeiro da Babilônia, mesmo local de onde vieram os magos, do Oriente, tá? Do Oriente, lá da Babilônia. Eles vieram para Jerusalém, dá mais ou menos 2.000 quilômetros andando lá a pé e a cavalo, e 2.000 quilômetros. Eles levaram 5 meses para fazer essa viagem da Babilônia até Jerusalém. Bom, na época que eles foram sair do Egito, foi semelhantemente ao mesmo período, primavera. Eles saíram do Egito, né? Então, um ano e um mês depois que eles estavam no Monte Horebe, um ano e um mês depois que eles saíram do Egito, eles vão, e nesse período de primavera, eles saem do Horebe, que é o Jebel Aulaus, terra de Midian, e eles se dirigem para a terra da promessa, nessa época. E depois de passados mais 38 anos, total de 40 anos ali, em Cades Barneia, na região sul, né, de Israel, que a maior parte do território de Israel lá é o deserto de Negev, ou Negev, como você quiser. Eles entraram na terra da promessa, passando pelo rio Jordão ali, em frente a Jericó, também nessa época, tá? Então presta atenção, porque é muito importante você entender sobre essa época. Essa estação, foi uma época também em que Moisés recebeu as tábuas da lei, tá bom? Então eles comemoram nessa estação do ano, em Israel, eles comemoram o momento em que receberam a lei, a outorga da lei de Moisés, e também na época de Jesus, né, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e aí subiu aos céus e tal, veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, no final da primavera. As pessoas que não conhecem muito Bíblia ou não são muito atentas quando vão ler, acham que eles passaram 50 dias orando. Não, eles passaram uma semana orando. Vou explicar. O Lucas diz que Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias aparecendo aqui, ali a alguém e a outro alguém e tal. Então veja bem o que acontece. Se ele passou 40 dias e ele ressuscitou no terceiro dia, são 43 dias. Para 50 dias, só dá 7 dias. A ordem do Senhor Jesus foi: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Provavelmente num sábado ele subiu aos céus. No sábado seguinte o Espírito Santo desceu e era já o dia de Pentecostes, ou seja, a festa de Pentecostes, que é, no caso, comemorada 50 dias depois da Páscoa. Ok? Jesus nascendo em 1º de abril, ele nasce no mesmo período em que nascem os cordeiros da Páscoa. Porque todo cordeiro da Páscoa ele tinha que ser sem defeito, tinha que ser perfeito. E ele também tinha que, tipo assim, ter um ano de nascido. Então, os cordeiros da Páscoa que nascem agora, a partir de hoje até o dia 10, por exemplo. Dia 10 é o dia da separação do cordeiro. Todos os cordeiros em Israel que nasciam do primeiro dia agora de abril, para eles já é é diferente. Não é dia 1º de abril lá, é só para nós aqui. Mas os que nascem agora, dia 1º de abril para nós, até o 10º dia de abril aqui para nós, eles seriam apresentados para serem sacrificados no ano que vem, na Páscoa do ano que vem. Bom, então, voltando aqui um pouquinho para a questão do nascimento de Jesus, eu quero só dar respaldo bíblico ao que eu estou falando, para não ficar só em palavra minha, né? Vamos então aqui. Olha, Mateus, para começar a história. Mateus, no capítulo 1, no versículo 25, diz que José não a conheceu, ele não manteve relações sexuais com Maria, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem deu o nome de Jesus. Jesus, vou traduzir para vocês, Josué, tá? É a mesma coisa, é só uma mudançazinha de expressão, de tradução, de idioma, mas a raiz é a mesma coisa. Seria a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o primeiro rei da Bíblia, Saul, no Novo Testamento, um grande homem de Deus, Saulo, é só expressão, Saul, Saulo, tá? Saulo de Tarso, Saulo, é o mesmo nome.
Os pais fizeram questão de colocar o mesmo nome dele, porque ele era da mesma tribo do primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim, tá bom? Bom, meus queridos, vamos voltando aqui. Em Mateus ainda, no capítulo 2, no versículo 11, esse versículo acaba com a presepada toda. Tem um presépio, né? Olha, é uma ironia. 3 reis magos. Primeiro, não diz que eram reis. Segundo, não eram 3. 3 eram as ofertas que eles trouxeram. O que diz que era um grupo, uma equipe de magos que vieram do Oriente, de onde? Lá da Babilônia. Versículo 11 de Mateus 2 diz que entrando na casa, viram o menino com sua mãe, e aí prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2,11, grava aí, tá bom? Presta bem atenção, isso aconteceu no ano posterior, Jesus já tinha mais de um ano aqui, não fosse isso, o Herodes não teria mandado matar os meninos, né, do sexo masculino, os meninos de Belém. Parece a história do nascimento de Moisés, né? Mata só os meninos, mata tudo. Então, matar os meninos de Belém que tivessem pelo menos um ano, entenderam? Então, é isso aí. Vocês gravem bem isto, Entrando na casa, Mateus 2,11. Eles não estavam numa gruta. Na verdade, dificilmente você que tem esposa e que já viu a sua esposa grávida, a submeteria, por decreto do rei que fosse, a andar no lombo de um jumento, debaixo de chuva, com risco de morte, 154 quilômetros, porque de Nazaré, lá, dá uns 150 quilômetros, lá de onde eles moravam, até o templo. E então, não era época de viagem em dezembro, mas agora em abril seria tempo de viagem. Seria assim, compreensível, né, a gente entender que ele não teria tanto risco, e aí ele veio nesse período para a cidade natal dele, Belém, né, a Belém de Davi, porque José era descendente de Davi, ao passo que Maria era descendente da tribo de Levi, né, da família sacerdotal, nós sabemos disso. Então, veja bem, eles vieram e aqui eles estavam na casa. Quer ver um outro ponto que desmascara totalmente essa questão, ou desilude totalmente a presepada? Veja bem, Lucas capítulo 2, no versículo 8, diz que havia naquela mesma região alguns pastores que estavam nos campos, guardando seu rebanho durante as vigílias da noite. E isso não acontece em dezembro, gente. Não tem como, é estação chuvosa. Levar rebanho para fora do aprisco seria morte certa. Ninguém iria ganhar nada com isso. Então, veja bem, hoje, 1º de abril, a Bíblia em ordem cronológica data o nascimento do nosso Salvador e Senhor e Redentor, Jesus Cristo, ok? Logo, daqui a 50 dias, some no calendário aí, daqui a 50 dias seria o Pentecostes, que no caso é o momento em que, na velha aliança, Deus entregou a lei para Moisés, e na nova aliança, no mesmo momento, no mesmo final de semana, o Senhor entregou o Espírito àqueles que iriam compor a igreja do Senhor, aos apóstolos e os discípulos, os primeiros discípulos da igreja cristã no mundo. Então, era essa palavra que eu queria trazer para vocês, para o seu conhecimento, para a sua apreciação. Que o Senhor esteja te abençoando e te guardando, como também a sua família nesse dia. E esse é um período em que a gente aconselha as pessoas a buscarem mais o Senhor. Na verdade, é um período em que os homens faziam grandes projetos e colocavam em ação. E também é um período em que Deus escolheu abençoar os homens, tanto na velha aliança quanto na nova aliança. Se tem uma data que a igreja não poderia esquecer nunca poderia esquecer, de colocar em destaque, ou ver com a maior relevância, seria esse período aqui, né? Nascimento de Jesus, também ele morreu, diga-se de passagem, numa Páscoa, ele nasceu numa Páscoa, no mês da Páscoa, no período de Páscoa, e ele também foi morto em um período de Páscoa, gente, tá bom? 33 anos depois, mas foi no período de Páscoa. E daí segue-se
o Pentecostes. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu!